Eu sou a Fran, sou psicóloga da CP aqui em Brasília. Eu sou o professor Maurício, atuo em Belo Horizonte, Minas Gerais, ministrando aulas e supervisionando a prática clínica da abordagem centrada na pessoa, que é uma ramificação da psicologia humanista. Eu sou Denise Romero, sou psicóloga há 38 anos e realizo atendimento clínico orientado pela abordagem centrada na pessoa. Tive a oportunidade de lecionar no nível superior por mais de 30 anos e nos últimos 11 anos, em particular, numa instituição da rede privada aqui na cidade de São Paulo, fui responsável por diferentes disciplinas do curso de psicologia, com destaque para abordagens humanistas, e atuei também como supervisora do estágio clínico do último ano de psicologia. Eu sou Francisca Clorner, sou psicóloga clínica, trabalho com enfoque da abordagem centrada na pessoa e há 19 anos tenho tido a grata satisfação de atuar também no ensino superior, onde ministro a disciplina de abordagem centrada na pessoa e supervisão de estágio. Tem sido uma experiência muito feliz, primeiro porque eu gosto muito da abordagem centrada na pessoa e segundo porque tenho formado muitos profissionais estes, né, que em grande parte têm se tornado meus colegas de trabalho, têm disseminado a abordagem centrada na pessoa em vários cantos do Brasil. E são pessoas com as quais eu troco experiências, eu construo conhecimento, pessoas que têm me ajudado a fortalecer a abordagem centrada na pessoa, especialmente aqui no estado do Paraná. Meu nome é Edson Bezerra, eu coordeno o Instituto Pessoas, o IP, aqui em São Luís, e me foi pedido para falar um pouco sobre a relação entre a abordagem centrada na pessoa e a universidade. Esse contexto que provavelmente a maior parte de nós teve o primeiro contato sobre a obra de Rogers, o legado de Rogers. Seja em alguma cadeira, alguma disciplina do curso de psicologia ou do curso de pedagogia, enfim, algum evento, mas dificilmente as pessoas que trabalham, que atuam com a CP não teve essa via, né, de contato com a obra de Rogers. Eu, durante a minha graduação, me graduei em 2005. Durante a minha graduação, eu não tive nenhum contato com nada da CP. O currículo da universidade onde eu me graduei, que é hoje onde eu leciono, tenho também o privilégio de lecionar na mesma instituição onde me graduei. O currículo à época não contemplava a CP, então eu me formei com uma frustração, porque eu desejava muito ser psicóloga clínica, mas não me identificava nem com a psicanálise, nem com a análise do comportamento, que eram as principais correntes trabalhadas dentro do currículo na época da minha graduação. E então, quando eu retornei para essa instituição como docente, me senti muito privilegiada, primeiro porque o currículo tinha passado por transformações importantes e o humanismo passou a ter um espaço maior dentro desse novo currículo, ainda não tão grande quanto as outras correntes da psicologia, mas maior do que quando da minha época de aluna. Nos últimos anos, parece que está havendo uma certa polarização entre duas importantes referências teóricas para a atuação do psicólogo. No caso, a análise do comportamento, com suas diferentes vertentes e autores, e a psicanálise, com as contribuições valiosas de diferentes pensadores. Ao longo dos anos, temos percebido que pouco se fala a respeito da perspectiva humanista, pouco se traz a reflexão sobre a aplicação desse conhecimento na formação do psicólogo. E isso faz com que a formação do profissional esteja aquém das necessidades da população com quem ele irá trabalhar. Quando eu mudei aqui para o Paraná há 19 anos, a ACP era pouquíssimo conhecida. E eu vivi um período que eu digo que foi um período de extrema solidão, porque eu não tinha com quem discutir nenhum caso, não tinha com quem trocar experiências. Mas felizmente essa realidade tem mudado. Atualmente nós temos um grupo bem forte aqui já, um grupo bastante atuante,
já realizamos o 12º Fórum Brasileiro, que foi aqui no estado do Paraná. Para nós foi um divisor de águas, né? Foi um marco na história da abordagem centrada na pessoa aqui no Paraná e, por que não dizer, no Brasil também. Também na minha clínica, hoje nós temos uma referência forte. Nós oferecemos cursos, grupos de encontro, estudos. Então tem sido um lugar onde as pessoas têm procurado para conhecer mais sobre a abordagem centrada na pessoa. E é interessante pensar que Rogers, ele dava muito valor para o meio acadêmico. Para Rogers, a universidade foi o campo matriz, o campo mais significativo de produção da sua teoria, de produção dos seus conceitos, de produção do coração, da base de sustentação das nossas práticas na atualidade. Foi graças às pesquisas com aconselhamento psicológico e psicoterapia que psicólogas e psicólogos norte-americanos adquiriram o direito nos anos 40 de não só fazer aconselhamento psicológico, mas também psicoterapia, algo restrito aos médicos. Foi graças à inquietação de Rogers que nós pudemos verificar, dentro de toda uma construção teórica, a valorização da experiência, a valorização da vivência, a valorização da relação interpessoal, tendo a teoria como uma consequência, como uma derivação disso. Bom, a minha prática, o que eu tenho percebido é que a abordagem, ela nem sempre é bem vista por alguns outros docentes. O que ocorre? Parece-me que há alguma ideia errônea a respeito desta prática. Alguns acham que é uma prática fácil, outros acham que é uma prática irresponsável, né? E alguns acham que é apenas um bate-papo. Então a ACP não é uma técnica, eu acho que ela não se encaixa nos protocolos acadêmicos como apenas uma teoria. O que eu faço para corrigir essas distorções? Eu tenho feito seminários ou rodas de conversa ou mesas redondas, colocando professores de outras propostas, como behaviorismo, psicanálise, gestalt, várias outras propostas, para que nós possamos esclarecer, né, de alguma maneira, corrigir essas distorções nas ideias. Eu tenho visto também um crescente interesse pela abordagem nos meios acadêmicos. Na minha experiência, eu não tive dificuldade para inserir a abordagem no meio acadêmico. Nas 2 universidades nas quais eu trabalhei, eu fui convidada para incluir a disciplina na grade curricular. Isso não significa que tenha sido fácil esse processo, por ser uma abordagem pouco conhecida aqui no estado. Eu tive dificuldades por parte de alguns colegas, né, de outras abordagens que se mostraram um tanto quanto resistentes, mas mesmo assim, né, a disciplina foi implantada e eu tenho trabalhado e tenho visto esse interesse. Quando a gente pensa na universidade na atualidade, ou nas universidades, nos contextos universitários, no Brasil, século XXI, diferentes contextos brasileiros, nós temos vários desafios. O primeiro desafio talvez seja resgatar o espírito de Rogers, brincando com esse termo, a proposta de Rogers quanto à pesquisa, quanto à extensão e quanto ao ensino. E aqui eu quero explorar esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, como a gente observa no meio universitário. A ACP é muito mais do que uma proposta teórica, né? É muito mais, o próprio Rogers dizia que é um jeito de ser. E pensar nisso como um jeito de ser é desafiador pensar em como
transmitir essa proposta de vida, de ser essa pessoa facilitadora do processo de desenvolvimento do outro, dentro da academia, que tem ainda um formato muito tradicional e muito rígido e muito conteudista, ao meu ver. E a proposta da CP extrapola os limites do conteúdo, até porque o conteúdo da CP é um conteúdo muito simples, né? Teoricamente, ele não é desafiador, ele não tem conceitos difíceis de serem compreendidos cognitivamente, mas o maior desafio é apreender esse jeito de ser e, de fato, exercitar, viver essas atitudes facilitadoras, a confiança nesse ser humano que é capaz, que é potente para se desenvolver, para crescer, para alcançar o melhor para si. Porque o ensino, a partir de um desafio, né, para quem trabalha com a CP no meio universitário, ele precisa ser facilitador, favorecedor de aprendizagem significativa. Ele precisa possibilitar para todas as pessoas que estão em processo de aprendizagem, sejam estudantes, sejam facilitadores de aprendizagem ou professores, professoras, como vocês quiserem, serem mobilizados por esse processo, serem tocados intimamente, vivenciarem uma descoberta ou redescoberta ou aprofundamento com aspectos que lhe façam sentido. Por parte dos alunos, eu vejo que tem um interesse muito grande, muitos têm muita curiosidade de conhecer essa abordagem que tem esse apreço tão grande, esse respeito com o ser humano, essa abordagem que prioriza uma relação diferenciada. Ela desperta muito interesse por parte dos alunos. Porém, um aspecto que eu percebo é que, por ser uma abordagem que é pautada no ideal de liberdade, que deixa o profissional, o terapeuta, muito livre, uma abordagem que tira o locus de poder do terapeuta e coloca sobre o cliente. Então, esse é um aspecto que assusta alguns alunos. Em contrapartida, nós sabemos que tem aqueles alunos que anseiam, né, justamente por esse diferencial, por essa liberdade, por esse respeito à pessoa. E esses alunos, eles se encantam, estudam e fazem a sua formação. Então, creio que sempre vai existir esses dois lados, né, esses dois aspectos. Despertar isso nos estudantes, de que isso é uma maneira de se viver, de se relacionar, de se construir uma relação que vai facilitar o meu cliente a se desenvolver, é um grande desafio. E eu acredito que esse desafio só pode ser vencido quando esse estudante experimentar uma relação dessa forma. E se sou eu a professora disso, eu acredito que ele precisa experimentar isso comigo. Eu preciso oferecer para ele as condições favoráveis para que o desenvolvimento dele aconteça. Então, as atitudes facilitadoras precisam estar presentes em mim enquanto docente. Eu preciso ser congruente, eu preciso compreender os meus alunos empaticamente e eu preciso considerá-los de forma positiva e incondicional, para que eles experimentem em si esse processo de auto-revelar-se, de autodescobrir-se, com toda dor e sabor que tem implicado nisso, para que então ele passe a confiar em si mesmo e poder, assim, consequentemente, confiar no seu cliente, no seu processo de desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que a graduação em psicologia precisa nos implicar pessoalmente e que quanto melhor pessoas nós nos tornamos, consequentemente melhores profissionais nós nos tornamos. Mas não é um curso que implica em aprender técnicas e teorias e ferramentas para utilizar e depois, quando eu saio do meu trabalho, largo tudo lá e aquilo não tem nenhum sentido na minha vida. Não, para ser um psicólogo da CP, eu preciso ser atravessado por essa proposta teórica, eu preciso permitir que isso encontre um sentido pessoal para mim. Preciso desenvolver em mim essa confiança, essa autoconfiança. E é só assim que eu vejo que eu vou poder aprender a confiar no outro, porque se eu percebo que sou capaz de gerir a minha vida, por que não permitir que o outro faça a mesma coisa com a sua vida, né? A pesquisa é fundamental também
como produção de conhecimento, para não cairmos no igrejismo, para não cairmos na concepção de que basta nós repetirmos as palavras de Rojas, repetirmos os textos de Rojas, apenas confirmando as ideias de Rojas, e isso é suficiente. Eu queria chamar a atenção que Rojas viveu nos Estados Unidos, basicamente, né? No século XX, na metade, praticamente ele atravessou o século XX, mas num mundo com outras demandas, com outros fenômenos, com outras necessidades. O que a gente vai encontrar no momento atual, no Brasil, nos diferentes Brasis dentro do Brasil, são outras demandas. É um outro contexto. É um convite a novos diálogos, diálogos com outros saberes. A psicologia, ela nos mobiliza para, inclusive nessa relação já com o terceiro aspecto, que é a extensão, a sermos atravessados pelas demandas do mundo e, a partir dessas demandas, pensarmos a nossa produção de conhecimento. Não sermos, como Rojas enfatizava no final da sua vida, meramente rogerianos, porque nem ele muitas vezes se enxergava como rogeriano. Ele mesmo se questionava, ele se propunha, ou ele convidava os seus leitores para, num raio de 10 anos, reverem, ressignificarem a sua teoria, porque ele entendia que ela já precisaria ter sido, né, revista, por conta da clareza que ele tinha quanto ao mundo. O convite talvez seja, a partir do meio acadêmico, não nos tornarmos teóricos, abstratos, com um linguajar difícil, mas também não nos tornarmos meros devotos de uma teoria que muitas vezes acaba se transformando num jeito de ser, numa abstração geral em que a gente tem dificuldade de explicar o que é abordagem centrada na pessoa. A CP é uma proposta para qualquer campo de atuação da psicologia. Então, desenvolver e despertar no estudante essa confiança no organismo é um grande desafio que nós, professores, temos. Mas eu assumo esse desafio com muita paixão e acredito que proporcionar esse clima facilitador para eles no ambiente acadêmico é um incentivo, um combustível para que eles multipliquem isso nas suas relações. As atitudes facilitadoras propostas por Carl Rogers, a aceitação positiva e incondicional, a consideração empática, a congruência e a autenticidade, são demandas atuais muito importantes em diferentes setores da vida e podem sim ser uma forma de se atuar como psicólogo em diferentes contextos. Não só na área clínica, seja ela institucional ou privada, como também nas escolas, nas comunidades, nos hospitais, no esporte, na área de emergências e desastres. Tem uma coisa que eu acho que diferencia muito a ACP das demais propostas teóricas da psicologia, que é a consideração positiva e incondicional de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, né? Então, eu sinto que é um desafio para os estudantes também compreenderem que a mesma proposta teórica funciona para um adulto, para uma criança, para um idoso, para uma pessoa que tem algum tipo de diagnóstico, para uma pessoa que não tem nenhum tipo de diagnóstico, que isso não faz a menor diferença. E eu sinto muitas vezes os estudantes intrigados com isso e às vezes acham meio uma proposta um pouco utópica, não raro eu escuto isso. Ah, professora, isso é meio utópico, é lindo, a proposta da CP é linda, mas é meio utópica, né? E não é utópica, e eles precisam de fato experimentar uma relação assim, para poder compreenderem a potência que tem nessa relação para qualquer pessoa, né?
Então, a ACP não está preocupada em fazer um diagnóstico, a ACP não está preocupada em mudar algo em alguém, a ACP não quer que um comportamento mude, deixe de existir, seja essa pessoa uma criança ou uma pessoa com algum tipo de diagnóstico. Alguns acham que por nós não termos a necessidade de um diagnóstico prévio para se aplicar à clínica, né, acham que nós somos irresponsáveis. Por não termos a necessidade de um diagnóstico prévio, isso não significa que nós neguemos o diagnóstico e a validade dele. Da mesma forma, por não considerarmos a questão da transferência como uma ferramenta essencial para a nossa prática, muitos acreditam que nós negamos a transferência. Isso também não é uma verdade, é apenas uma ferramenta não utilizada por nós, porque a nossa proposta ela é muito mais relacional dialógica do que uma proposta estruturalista ou determinista. E isso é um desafio enorme para os estudantes, porque estão sendo bombardeados por disciplinas que oferecem ferramentas para fazer diagnóstico, para rotular, para colocar em caixinhas os tipos de personalidade, né? Como as pessoas funcionam separado em caixinhas, e de repente vem a ACP com uma proposta completamente diferente, que não tem o intuito de trazer uma transformação objetiva, né? De deixar de ser algo para se tornar uma coisa que o terapeuta já está vendo que deve ser melhor para essa pessoa. Não. E os alunos ficam em alguns momentos perdidos, e eu até acho que esse caos, que essa confusão faz parte desse processo de construção. A necessidade de uma escuta sensível, auxiliar a pessoa a se ouvir, a buscar dentro dela própria os recursos para o enfrentamento das suas dificuldades, tem se mostrado um recurso valioso para o trabalho do profissional. O que eu tenho percebido é que, geralmente, muitos alunos que vêm fazer a supervisão comigo, né, depois que eles fazem a prática, diante dessa supervisão, eles vão simplesmente confirmar tudo aquilo que está na teoria. Estejamos onde estivermos, fora do meio universitário, dentro do meio universitário, nós precisamos dialogar com a universidade, nós precisamos nos inserir no meio universitário, nós precisamos produzir conhecimento, nós precisamos continuar fazendo extensão, como no plantão psicológico se faz, por diversos espaços universitários pelo Brasil. Nós precisamos continuar promovendo aprendizagem significativa, mobilizadora, olho no olho, de tal maneira em que para as pessoas isso possa representar algo fundamental nas suas experiências. Inspirado, inclusive, no dilema de Rogers, pessoa ou ciência é um problema filosófico. Talvez o ideal seja não procurarmos resolver esse dilema, mas acolhermos essa dialética. Enfim, acho que talvez essa seja uma colaboração para esse momento.